a gente tem que tentar sair desse ambiente de polarização, né? Então, a gente não deve dizer coisas como, por exemplo, é errado tributar para pagar previdência e escola pública. Não, não é errado, é uma escolha social. Tem países que fazem isso, tem países que não fazem isso. Então, a gente tem que decidir quem a gente quer ser como país. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista do canal Brasil. A gente está aqui hoje gravando essa conversa um dia após as eleições presidenciais. Depois de uma disputa acirrada e bastante conturbada, a gente vai ter aí de volta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir de janeiro do ano que vem, de 2022. A gente está aqui hoje para conversar com a economista Laura Carpusca, que é uma das organizadoras e coautoras do livro Reconstrução, o Brasil nos anos 20. É um tema assim muito propício para esse momento, né, Laura? E eu li o livro, recomendo muito. Acho que ele traz uma análise brilhante do Brasil sobre vários aspectos e propõe soluções para que a gente reconstrua o país sobre bases sólidas. Laura, obrigada por estar aqui conosco. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Juliana. Estou muito feliz de estar aqui. É um prazer, acompanho bastante vocês e é uma honra estar aqui. Bem, Laura, em uma das suas colunas, você diz que tanto você quanto os outros coautores e coorganizadores, né, que são o Felipe Salto e o João Vilaverde, são de uma geração pós-Constituição de 1988. De certa forma, vocês não viveram a ditadura, né? E vocês achavam que as instituições estavam consolidadas no Brasil, assim como a democracia. Olhando hoje para trás, para esses últimos 4 anos, eu queria saber como você avalia esse período, sob esse aspecto, e gostaria também que você falasse um pouquinho sobre quais são as prioridades daqui para frente para que a gente realmente possa pavimentar a democracia de forma que ela não fique tão suscetível a governos com ímpetos autoritários daqui para frente. É interessante você começar com essa pergunta, porque, na verdade, quando a gente começou a se reunir para discutir o que depois se transformou num livro, né, a ideia inicial não era fazer um livro, é que a gente tivesse encontros em que temos 31 autores, né, então cada autor poderia passar um pouco do seu expertise para os demais, a gente poderia fazer uma troca, valiosa. Uma coisa que para a gente era algo que nos unia, né, nós somos diversos, né, em termos de formação, em termos de histórico profissional, mas uma coisa que nos... inclusive, nós somos diversos também nossas vontades políticas. Mas uma coisa que unia a gente era a percepção de que uma coisa que era fundamental era o respeito à democracia e às instituições. E, de fato, acho que tem uma questão geracional, assim, porque eu acho que a gente se entendeu como gente, né, num país em que a gente viu melhoras consecutivas, tinham altos e baixos, crises econômicas, mas a gente pegou Plano Real, governo do Fernando Henrique Cardoso, a primeira parte do governo do Lula, então a gente viveu essa ascensão brasileira, né? E eu acho que, de fato, a gente, talvez jovens, né, achamos que estava tomado como dado, né? E eu acho que o Bolsonaro deixou isso explícito. Eu acho que não é um fenômeno que apenas o Brasil sente, né? Eu acho que a gente pensa numa das democracias mais antigas do mundo, por exemplo, como os Estados Unidos, a gente observa que lá o Trump deixou diversos arranhões, diversas feridas nos tecidos sociais norte-americanos, né? Então, acho que não é uma coisa só brasileira. Talvez para a gente seja um pouco mais preocupante, porque a gente ainda é muito bebê, né, como democracia. A gente tem 30 anos de democracia, e a gente ainda está entendendo como isso funciona. E eu falo isso para direcionar para a sua última pergunta, que é o que que a gente pode fazer para evitar isso no futuro. Eu acho que, felizmente, né, a democracia é o único sistema que nós conhecemos até hoje que possui dentro dela mesma a sua própria fragilidade. O que significa isso, né? A democracia é o único sistema que a gente conhece, pelo menos, em que a gente pode reclamar da democracia, né? E eu acho que isso é fundamental no ambiente democrático. Mas é aí exatamente aí que mora, de alguma forma, o perigo também, né? A gente deixar, de alguma forma, o debate democrático servir como um problema para que as pessoas não entendam a importância e o valor de viver nessa liberdade democrática, né? Então, eu sei que talvez seja um pouco abstrato, mas eu acho que forma da gente consolidar uma democracia é, de alguma forma, debatendo ela, né? A gente sabendo da importância da alternância de poder, a gente entender isso, debater, educar, né? Eu não vejo outro caminho como possível para isso, né? Acho que é o diálogo mesmo.
E eu acho que o Reconstrução, de alguma forma, sei que eu estou fazendo uma propaganda aqui, mas acho que o Reconstrução, de alguma forma, ele tenta fazer isso, né? Ele tenta debater com o diferente e tenta fazer essa base de diálogo servir como um dos nossos alicerces democráticos. Bacana, Laura. É interessante você falar isso, porque o diálogo às vezes é exaustivo, né? A gente está aí logo depois de um período de campanha em que os ânimos estavam muito acirrados, e você vê que assim é muito nítido o tanto que as pessoas estão cansadas, né? De tentar dialogar, de tentar conversar, né? Em relação às convergências, e não só ficar ali discutindo em relação às divergências, né? E, bom, isso tem até um pouco a ver, acho que com minha próxima pergunta para você, porque o Brasil elegeu agora um governo que é de centro-esquerda, né, e um Congresso que está bem mais à direita, eu diria assim, antes a gente tinha uma centro-direita, agora talvez a gente tenha até um pouco mais de extrema-direita, ou mais do que tínhamos, pelo menos, né? Como é que a gente vai conseguir conciliar as pautas para as áreas prioritárias que foram muito prejudicadas no último governo, por exemplo, saúde, educação, né? Sem que as políticas públicas sejam pautadas de uma forma ideológica e focada nos costumes. Eu acho que esse é o grande desafio, né? E eu acho que ontem, no seu discurso pós-resultado da eleição, o presidente eleito Lula, ele tentou fazer um esforço para demonstrar a vontade de fazer um governo para todos os brasileiros. Eu acho que esse, na verdade, é o primeiro passo. É a gente diminuir esse sentimento de guerra, de alguma forma, né? De você sempre querer ficar junto daqueles que são os seus, que pensam como você ficar reverberando as mesmas coisas a todo tempo. Eu acho que a gente tem que tentar criar mais pontos de diálogo. É muito exaustivo mesmo, né? Acho que todos nós passamos aí por esse tipo de debate, né? Alguns com colegas de trabalho, outros com a própria família, ou seja, no debate público, quando a gente se dispõe a debater ideias de país, né? Eu acho que não tem outro caminho a não ser esse. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar sobre essa questão de dialogar com o diferente é que não existe uma outra forma de fazer políticas públicas que se não tentar buscar um consenso, né? E aí agora eu volto para a primeira parte do que você mencionou sobre a questão do Congresso, né? Eu acho que a gente tem uma percepção de que o Congresso ele está muito mais à direita do que ele sempre foi. Eu vou me arriscar aqui como economista. Economista adora dar palpite na área alheia, né? Então, eu vou me arriscar aqui dando palpite no que é melhor explicado pelos meus colegas cientistas políticos. Mas eu não sei dizer se o Congresso ele é mais direitista do que ele já foi ou mais conservador. Eu acho que o Brasil é um país conservador, né? E eu acho que grande parte do nosso centro-direita sempre foi mais centro, no sentido positivo e negativo, no sentido de ser menos ideológico e ser mais aberto a barganhas políticas, né? Eu acho que o que a gente tem hoje é uma mudança na identidade daqueles direitistas mais extremistas, né? Que são mais ideológicos mesmo. Então, acho que é menos uma questão da gente ter uma parcela maior de direitistas e talvez mais que aqueles que são mais extremistas são mais ideológicos, né? Olha, como lidar com isso? Eu acho que vai exigir bastante esforço e suor do próximo governo, né? Eu acho que vai exigir bastante que você tenha uma Casa Civil atuante, um governo federal que restabeleça o presidencialismo de coalizão e não entregue mais o orçamento para o Congresso. E acho que vai exigir que a gente deixe essa ponte aberta de diálogo. A gente vai ter que acomodar algumas demandas que vêm de todos os lados, né? Quando eu digo isso, eu digo porque parte da alternância de poder, parte da beleza da democracia, é a gente ficar mais feliz quando tem alguém que represente as nossas preferências no poder e ficar um pouco triste quando for o outro. Isso é o natural, né? A gente comemora porque a gente se sente mais representado quando tem alguém que nos represente mesmo, né? Agora, num ambiente tão polarizado como o nosso, com tanta desinformação, eu acho que tentar achar uma convergência é uma das coisas mais saudáveis, né? Então, acho que vai ser importante a gente tentar valorizar isso. Então, se você traz todo mundo para a mesa de debate democrático, eu acho que ajuda você a excluir debates que seriam, surreais, né? Sim, de saúde, de educação, né? A gente viu Educação, aí muitas cultura. intervenções.
E isso tem, assim, eu acho que é até uma preocupação de quais os riscos que a gente vai ter aí hoje de ter que lidar com uma política pública muito influenciada pelas igrejas. A gente viu que não é uma novidade, as igrejas sempre tiveram, né, tanto a católica quanto os evangélicos sempre tiveram muito perto da política e muitas vezes de uma forma até importante, né? Mas a gente viu que nas últimas semanas o debate foi de costumes e para ver quem agradava mais determinada igreja e saindo totalmente da esfera econômica, né, da esfera da educação, de outros temas que estão aí gritando, pedindo socorro, eu diria, no nosso país. Então, assim, queria saber até que ponto você acha que essas novas forças políticas, né, vão influenciar não só, né, no debate eleitoral que já influenciaram, mas na formulação de políticas públicas. Essa questão da religiosidade é muito importante, e ela é muito importante no Brasil, porque o Brasil é um país muito diverso em termos religiosos, né? Eu vou permitir contar uma questão pessoal, mas eu lembro muito do quarto da minha avó, que tinha uma Nossa Senhora, um Buda, uma Iemanjá, outros diversos santos. Minha avó ia com amigas no centro espírita, ia na missa, ia em terreiro. Então, eu acho que assim a minha avó representou de alguma forma ali, durante a minha infância, o Brasil, né? Não na questão religiosa, da diversidade religiosa, né? E eu acho que para que você tenha essa liberdade religiosa, você tem que manter o Estado laico. Quando você deixa o debate de políticas públicas isento de religiosidade, você permite que a população civil possa exercer a sua liberdade religiosa ao máximo, né? Então, isso não significa que você não possa ter representantes religiosos, de alguma forma, no debate democrático, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que fazer um esforço pela separação, de fato, do debate de políticas públicas com religiosidade. O único espaço para um debate de política pública totalmente vinculado à religiosidade é sobre liberdade religiosa, né? A gente não deve usar a religiosidade para debater, por exemplo, qual é a melhor política educacional, qual é a melhor política de saúde, né? Políticas públicas devem ser debatidas de forma técnica e de forma política, quando você está num ambiente democrático, você tem que fazer concessões para você fechar o texto de uma PEC e aprovar uma reforma ou um novo projeto, né? Eu acho que a gente já está numa situação em que isso está um pouco distante de nós, porque nós já temos uma boa parte do eleitorado demandando que exista uma representatividade da sua questão religiosa. Eu, sinceramente, não sei como resolver essa questão, porque eu acho que isso é muito descasado com a defesa da liberdade religiosa. Então, eu vejo que a demanda por esse tipo de debate, na verdade, é um tiro no pé de quem gostaria de ter as suas liberdades religiosas respeitadas. E eu não sei como a gente poderia esclarecer essa situação, permitindo a mais ampla de liberdade religiosa, e que o debate de políticas públicas seja muito técnico. Lula vai pegar ainda um país muito dividido, uma oposição ferrenha. Esse orçamento que foi cooptado pelo Congresso, né, como você mesma escreveu em uma das suas colunas, a Laura, para quem não sabe, é também colunista do jornal Estado de São Paulo. Laura, eu queria saber como você acha que vai ser esse primeiro ano do governo Lula, né, que é geralmente quando os governos conseguem aprovar projetos que são mais importantes no Congresso. Eu vou me permitir não cair na maior armadilha que os economistas caem, que é a de fazer projeção. Eu vou, na verdade, talvez falar o que eu gostaria que fosse. Então, a minha resposta ela vai desviar um pouco do que você disse, né? Vou me permitir isso, para não cair nessa armadilha dos economistas, que a gente tenta não cair, mas a gente sempre cai, na verdade. Eu acho que essa questão do orçamento secreto, ela é imperativa para a gente resolver um problema de accountability democrático. Se a gente não sabe para quem a verba está indo, a gente não consegue fazer uma checagem, né, de checks and balances mesmo, né, de onde está indo esse dinheiro. Ele primeiro está sendo bem gasto, ele está sendo gasto de forma eficiente, que política pública está sendo priorizada. E assim, acho que a gente também tem que explicitar que transferência de verbas existe um âmbito legal para que elas possam acontecer. É normal você falar assim, olha, hoje você vota comigo nesse projeto, que amanhã eu te ajudo com o teu projeto da tua região.
né? Isso é normal na democracia. A troca de favores políticos de forma intertemporal, ela acontece e ela faz parte do nosso alicerce democrático. O que não pode acontecer é isso ser feito de uma forma que a gente não possa checar se foi feito de forma correta e de forma eficiente. Então, o que eu gostaria de ver é, de fato, que o nosso governo federal voltasse a pautar, né, a ser aquele que pauta a discussão de políticas públicas e gastos orçamentários. Que a gente quer ter algum tipo de despesa para os parlamentares, para que eles possam atender às suas bases, perfeito. A gente entendeu que tem essa demanda, a gente deixa parte do orçamento para os parlamentares. Precisamos saber para onde está indo, né? Eu acho que isso é fundamental. Não temos como fechar os olhos para o orçamento secreto. Então, o que eu gostaria é que o próximo governo voltasse a pautar o debate de políticas públicas. O orçamento secreto, ele é derivado daquela máxima que a gente sempre ouve em Brasília, que é não há vácuo de poder. Se você tem um executivo fraco, que debate coisas ao vento, né? Que você sacode o coqueiro para ver que coco vai cair. Acho que foi isso que o nosso ministro da Economia disse em algum momento num debate sobre algum tipo de reforma, né? Que o governo não estava fazendo. Se você não tem esse foco, essa seriedade, é claro que alguém vai cooptar e vai ocupar o seu espaço, né? Então, se a gente tiver um governo federal presente que paute as discussões, paute as reformas, eu acho que é possível você melhorar o accountability do orçamento e você trazer os parlamentares para uma discussão de barganha política que seja feita à luz do dia, que a gente possa monitorar. Bom, e outra preocupação que vocês trazem no livro, e aí eu acho que é uma preocupação dos economistas, né, como um todo, e muito presente no mercado financeiro também, é a questão fiscal. Na Carta para o Brasil de Amanhã, que o Lula escreveu dias antes das eleições, ele promete um reajuste do salário mínimo acima da inflação e a isenção do imposto de renda para uma faixa salarial até R$ 5.000. É, eu queria saber, assim, se você vê espaço no orçamento para que isso seja feito de uma forma responsável. Como está hoje, não. Eu acho que é difícil. A gente precisaria discutir. É que em época de campanha a gente sempre vai discutir o benefício. A gente precisa pensar qual que vai ser o custo que isso vai gerar no sentido de eu preciso abrir mão de alguma coisa. Nem que seja abrir mão de uma trajetória fiscal mais saudável. A gente precisa explicitar qual que vai ser o custo. Eu vou cortar algum projeto ou eu vou me endividar mais, né? Então isso precisa ser explicitado. Então, da forma como foi feito esse anúncio, ele não deixa claro como é que vai ser a contrapartida. Agora, se eu fosse fazer um comentário sobre salário mínimo, sobre essa questão do imposto de renda, eu acho que é natural que a gente faça esse tipo de discussão. Né? Já faz alguns anos que a gente não tem um aumento significativo do salário mínimo. Qual é o problema hoje no Brasil com isso? O problema é que o salário mínimo, ele não é uma política apenas de mercado de trabalho dos ativos. O salário mínimo vincula o INSS, vincula outros custos do governo. Então, aumentar o salário mínimo, na verdade, não é aumentar só o poder de compra do trabalhador, é aumentar o poder de compra do aposentado e isso gera um custo fiscal imediato, né? Então, seria importante, se a gente for, de alguma forma, fazer uma política pública de aumento real do salário mínimo, o que eu acho que é válido, pode ser uma escolha do novo governo fazer isso, né? Primeiro, eu preciso explicitar como vai fazer isso, sendo que você vai ter também um aumento do custo fiscal por conta do aumento do custo vindo do INSS dos aposentados. E pensar numa desvinculação, né? Um governo, ele sempre tem que preferir ter mais instrumentos do que menos instrumentos. Vincular o INSS ao salário mínimo é uma redução do número de grau de liberdade que o governo tem. A gente não precisa fazer isso. O governo pode separar esses dois indicadores e decidir quando, em qual momento da história é melhor aumentar o poder de compra dos trabalhadores e quando é melhor aumentar o poder de compra dos aposentados. Então, uma desvinculação seria interessante para você não precisar sempre amarrar a sua mão. Que é irresponsável do ponto de vista fiscal hoje você não fazer essa escolha, né? Você tem que pensar de fato qual que vai ser a sua prioridade. Então eu pensaria que uma discussão sobre aumento do poder de compra do trabalhador, ela precisa vir de uma desvinculação do poder de compra do aposentado. E em algum outro momento você prioriza o outro grupo. Acho que é uma questão de prioridades mesmo. Porque aí a gente tem duas questões, né? Que uma é o gasto e outra é a receita, né?
Então, assim, o quanto que você está gastando, o quanto que você está arrecadando. Como você mesma disse, o salário mínimo hoje, ele é um indexador de vários outros custos que o governo tem, né? O principal deles é a Previdência. Nesse sentido, em termos de arrecadação, é, a gente tem um país que é muito criticado pelo sistema complexo, né, fiscal que tem, e tributário, e, ao mesmo tempo, a reforma tributária parece que é um tema encantado, né? Entra governo, sai governo, a gente não consegue fazer reforma tributária. Vocês colocam no livro, até uma das coisas assim curiosas, né, que a alíquota sobre o lucro das empresas, que é de até 34% no Brasil em geral, é mais elevada do que aquelas alíquotas que incidem sobre ganhos de capital, que vão de 15 a 22,5%, né? Que tipo de distorções? Depois a gente volta aí na questão do aumento da arrecadação, mas sobre esse tema especificamente, eu queria saber que tipo de distorções isso pode criar e como é que a gente pode resolver. Olha, eu conversei inclusive hoje, né, com dois colegas que escreveram o capítulo sobre políticas econômicas do livro, que é o Ricardo Barbosa e com o Felipe Salto, e a gente conversou sobre, bom, se a gente fosse escolher só uma das nossas propostas, qual seria a proposta que a gente colocaria como a prioritária, né, assim. Se a gente pudesse sussurrar na cabeça do governo eleito, qual seria essa proposta? E eu acho que a gente começaria pela reforma tributária. E não necessariamente por essa correção dessa questão de taxação sobre retorno do capital e de lucros e dividendos, mas eu acho que a gente pensaria inicialmente numa questão de simplificação dos tributos brasileiros, né? Isso é impressionante, como você disse, que entra governo, sai governo e a gente não resolve isso, até porque nós temos duas excelentes propostas que já estão sendo discutidas na Câmara, né? Uma delas, inclusive, é a proposta que foi debatida pelo Bernard Api e seu grupo de estudiosos, que já é bastante consolidada. A gente conseguiria, na verdade, reduzir os nossos tributos indiretos para um tributo só, e esse tributo, da forma como ele vai ser desenhado, ele muda a questão de cobrança origem-destino, e ele tornaria o nosso sistema tributário, deixaria o nosso sistema tributário mais eficiente, né? Então, eu acho que a questão tributária ela é prioritária. E não no sentido de reduzir impostos ou aumentar impostos, no sentido de melhorar a eficiência do sistema tributário mesmo. Eu acho que em relação a isso não há dúvidas, né? Só mais um comentário sobre essa questão da eficiência, né? Uma coisa que a gente observou nesse último governo é que mesmo tendo uma proposta já pronta, o Ministério da Economia optou por fazer o seu próprio desenho. De alguma forma, a gente consegue entender porque o governo quer deixar a sua marca de alguma forma na reforma. Mas existem formas construtivas e destrutivas de se fazer isso, né? A forma como foi feita foi totalmente destrutiva, né? Você desconsiderou anos e anos de trabalho dos maiores especialistas tributários brasileiros, desconsiderou que já existia um debate político sobre aquelas reformas, e você trouxe o foco da discussão para uma CPMF, ou algo que seria uma nova CPMF. Então, foi bastante destrutiva a forma como o governo tentou colaborar para essa discussão. Não colaborou, prejudicou. Então, além dessa questão de uma simplificação tributária, e eu acho que aqui os economistas divergem bastante, mas existe uma discussão sobre taxação de dividendos, né? E a gente tem essa discussão porque no Brasil existe essa questão de que existem muitas pessoas que são trabalhadoras e que são pejotizadas, né? Trabalham e recebem o seu salário sem pagar a tributação devida porque elas recebem via dividendos. Muitos colegas acham que taxar dividendos é muito ruim, porque você vai desincentivar as pessoas a investirem na empresa que elas recebem os dividendos, né? Você desincentiva o reinvestimento. Muitos economistas, e eu me incluo nesse grupo, diria que não, que a gente não observa isso, né? Que a evidência empírica é mista e que, na verdade, a taxação de dividendos poderia contribuir para uma redução da desigualdade tributária. Mas acho que é um debate saudável de ser feito. Acho que só da gente estar discutindo isso mostra como a gente pode ter anos melhores na nossa frente. A gente não vai discutir se a Terra ela é plana ou não. A gente vai discutir se a gente taxa dividendos ou não. E aí é um debate que tudo bem te discordar e é muito saudável. Você citou aí, né, o projeto do Bernard Api, que em determinado momento até chegou a ficar
bem avançado em termos de discussões, né, na Câmara. Para quem quiser saber um pouquinho mais, a gente já entrevistou o API algumas vezes aqui no canal Brasil, então, se alguém ficar curioso e quiser saber em detalhes como era a proposta dele, eu recomendo que vocês deem uma busca aí. Bom, ainda falando sobre imposto de renda, vocês defendem uma tributação maior para determinadas faixas de renda, né, no livro. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso. Seria a tributação sobre grandes fortunas, ou essa é uma discussão um pouquinho diferente? Eu até tô com o livro aqui do meu lado, vou mostrar a nossa capinha aqui, né, Bom, é bom inspirada que faz na uma Segunda Guerra. propaganda também, né, Já Laura? Tem faço que uma fazer. propaganda super descarada aqui. E é Imagina. interessante porque isso que você comentou, né, o trabalho que a gente teve da Laura Carvalho e coautores, né, sobre a questão da tributação ser muito desigual no Brasil. Acho que isso eu acho que não existe discórdia entre os economistas, que é de que o sistema tributário brasileiro, ele é um amplificador de desigualdades, né? Se a gente pegar a renda o nível de desigualdade antes da tributação e depois da tributação, ele é maior depois da tributação. Então, de fato, a gente tributa muito mais o pobre relativamente ao rico. Quais seriam as formas de se resolver isso, né? Acho que existem várias. Uma reforma de simplificar os impostos indiretos pode ajudar nisso, mas existe uma outra preocupação também, que é a questão do escalonamento do imposto de renda, e é isso que os autores trazem para o debate. Eu acho que existe mesmo uma questão da gente melhorar o nosso escalonamento, a gente pode tributar rendas maiores. A preocupação dos economistas, sempre com esse tipo de projeto, é pensar se você não vai criar incentivos, na verdade, para que as pessoas comecem a sonegar ainda mais. É como, por exemplo, o debate sobre herança, né? Sobre tributar herança. É um debate que, em teoria, funciona como um redutor de desigualdade, mas na prática a gente observa que existem muitas formas das pessoas evitarem esse tipo de tributação. Por exemplo, passando sua fortuna em vida, né? E como é que você vai diferenciar uma pessoa que passa, por exemplo, um imóvel de uma empresa? Você também tributa a empresa, mas a empresa tem um outro objetivo, né? Quando você tributa a empresa, você vai, de alguma forma, também tributar o ganho futuro dos acionistas ou, de repente, dos diretores da empresa, dos funcionários. É uma discussão que envolve muitas camadas. Mas, de alguma forma, a tributação sobre herança, ela é clara na teoria que poderia ajudar a reduzir a desigualdade, mas na prática a gente tem alguma dúvida se isso funcionaria. Agora, a tributação de renda, eu acho que não existe muita dúvida de que isso é, seria um redutor de desigualdade. A dúvida mesmo é como evitar esse tipo de dificuldades de você implementar a política como ela deveria ser feita. Então, você não quer criar incentivos para mais evasão fiscal. No caso do Brasil, por exemplo, o comentário que eu fiz anteriormente sobre essa questão da pejotização já mostra que tem pessoas de maior renda que não seriam tributadas se a gente aumentasse o imposto de renda sobre pessoa física. Então, a gente teria que pensar em fazer isso em conjunto com algum tipo de forma da gente entender como tributar também essas pessoas. É diferente uma pessoa que recebe alguns milhões e de uma empresa que tem um faturamento de alguns milhões. Como a gente vai diferenciar esses dois fatos geradores de imposto e como é que a gente vai tratar isso? Eu acho que isso é um debate que está bastante em aberto, mas eu acho que uma coisa que a gente tem certo é que o nosso sistema tributário precisa mudar, né? A gente não pode jogar fora todo o esforço que a gente faz com as nossas políticas de transferência de renda, né? Para cada real que a gente transfere de renda, uma boa parte vai pelo ralo, porque ele é tributado posteriormente de uma forma desigual, aumentando a desigualdade. Sim, quando você fala de forma desigual, é porque hoje o tributo está muito em cima do consumo, né? E o Sim, gasto exato. maior da população, só para explicar, assim, talvez você queira explicar um pouquinho melhor isso, o gasto maior da população mais pobre está justamente em consumo, né? Que é a compra do mercado, não é isso, Laura? Exato. A maior parte dos tributos que as pessoas mais pobres pagam são tributos indiretos, sobre o consumo delas, né? Principalmente de bens alimentícios, vestuário, etc. E esses bens, eles fazem parte de um maior percentual da cesta de consumo das famílias mais pobres. As famílias mais ricas têm esses bens, consomem também,
proporcionalmente do valor do item o mesmo imposto, mas quando você vai ver em relação ao valor total da sua cesta de consumo, o valor é bem menor. Então, o que acontece é que, por causa desses impostos indiretos, a população mais pobre paga um maior tributo em relação à sua renda, ao seu consumo, né? Bom, Laura, eu queria falar um pouquinho de educação, porque eu notei que o livro, ele dedica 2 capítulos, né, sobre esse tema. E vocês trouxeram diferentes universos, achei muito completa a análise, desde de creche, da primeira infância, ensino fundamental, ensino médio, inclusão produtiva dos jovens no mercado de trabalho depois. E me chamou a atenção porque alguns dias atrás a Fiocruz divulgou um estudo apontando que a internação de bebês por desnutrição infantil foi a maior dos últimos 14 anos, em 2021. Conforme vocês apontam no livro, a Unicef diz que, mesmo em países desenvolvidos, os benefícios chegam a reduzir a pobreza infantil em até 10 pontos percentuais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim desse conceito de pobreza infantil e dissesse como a gente poderia melhorar nesse aspecto, já que o Brasil gasta menos que outros países em desenvolvimento de programas desse tipo. O Brasil, ao longo das últimas décadas, fez uma escolha, né? Talvez sem perceber, mas fez uma escolha de gastar mais com a terceira idade do que com jovens, né? O custo dentro do nosso orçamento, da Previdência é bastante alto. A gente gasta em torno de 65% do orçamento todo com Previdência, seja do trabalhador da iniciativa privada, seja com a aposentadoria do regime geral, do regime próprio dos servidores públicos, né? Então, acho que talvez, não sei se percebendo ou não, o fato é que hoje a gente observa no orçamento que essa foi a escolha social que o Brasil fez. O Brasil gasta muito mais com a terceira idade do que com a primeira infância. Eu acho também que não existe hoje uma divergência a respeito da importância da primeira infância, né? Foi muito chocante essa reportagem. Eu vi também, é muito triste que a gente esteja vivendo isso, né? Não só o aumento da miséria, da fome, mas principalmente o aumento da miséria e da fome de bebês, né? E além da questão humanitária, que é muito importante que a gente evite de todas as formas alguma coisa dessa acontecer, existe uma preocupação também com questões de ser irreversível, né? Você deixar um bebê desnutrido, em algum momento isso não vai ser mais reversível do ponto de vista da saúde daquela criança, né? Eu acho que a gente está tendo de forma melhor esse debate hoje, de explicitar esse trade-off, esse custo, né, e benefício que a gente teve de gastar mais do nosso orçamento com a nossa terceira idade. Então, eu acho que eu sou otimista nessa questão nos próximos anos, porque eu acho que está ficando mais claro para as pessoas a importância da gente mudar a composição do nosso orçamento e priorizar mais a primeira infância. A gente não deve achar admissível em nenhuma hipótese que isso aconteça, né? Isso não deveria ser admissível em nenhum lugar do mundo. A gente observa esse tipo de coisa acontecendo em lugares que estão em guerra civil ou em guerra há anos, e a gente não vive isso e a gente está vendo isso acontecendo no Brasil. Então, isso não deveria ser admissível em hipótese alguma, né? A questão do cuidado da primeira infância, além da questão da nutrição, ela, ela deve acontecer de uma forma multidimensional, né? Quando nós tínhamos um programa, por exemplo, como Bolsa Família, que foi desmantelado de uma forma não técnica para que a gente criasse o Auxílio Brasil, que junta diversos programas e ainda não é muito claro quais são todos os mecanismos que estão por trás desse programa, uma grande preocupação do Bolsa Família é, de fato, com os condicionantes, né, do recebimento do auxílio. Era você permitir que a criança fosse para a escola, porque isso também melhora a nutrição da criança. Era você pedir para que os pais levassem a criança em acompanhamentos médicos. Então, de fato, existia todo um pacote de incentivos, né, para que você fizesse parte daquele programa. E ele tinha um foco, ele era bastante focal, né? A ideia era você melhorar a qualidade de vida de famílias com crianças pequenas, né? E você evitar que a gente tenha mais uma geração perdida na miséria e na pobreza. Então, acho que era um programa muito objetivo, muito claro, com condicionantes muito boas. Então, acho que olhando para frente, além da discussão, de fato, de a gente fazer educação em tempo integral, educação técnica, ajudar os nossos jovens saindo do ensino técnico fundamental a procurar emprego, eu acho que a gente precisa, de fato, voltar a discutir esses condicionantes dos programas sociais focados na infância. Outra coisa que chama atenção, que às vezes
pode até ser confundida, né? Que a gente tem uma população brasileira que também está envelhecendo e que vai exigir mais cuidados do SUS, né? Então, assim, às vezes, não, a gente priorizou a terceira idade em vez de priorizar a primeira infância. Eu não sei, assim, queria que você falasse um pouco mais, porque eu não sei se as coisas são excludentes também, né? Eu acho que são cuidados que a gente vai ter que tentar equilibrar aí. É por isso que o economista ele é sempre o não convidado para as festas, porque o economista sempre vai trazer esse debate da seguinte forma: elas não precisam ser excludentes desde que você decida aumentar a sua carga tributária. Então, de fato, a gente poderia decidir que elas não são excludentes, mas a gente precisa fazer uma escolha social e isso não é errado, né? Eu acho que é isso que a gente tem que tentar sair desse ambiente de polarização, né? Então, a gente não deve dizer coisas como, por exemplo, é errado tributar para pagar previdência e escola pública. Não, não é errado, é uma escolha social. Tem países que fazem isso, tem países que não fazem isso. Então, a gente tem que decidir quem a gente quer ser como país, né? Então, de fato, elas não precisam ser excludentes, mas elas vão excluir alguma outra coisa. Então, a gente tem que aumentar o nível de tributação geral da economia. Agora, é muito interessante isso que você trouxe, Juliana, porque a gente já gasta bastante com a terceira idade e ela está aumentando. Então, isso significa que no futuro a gente vai gastar ainda mais. Então, tudo mais constante, se a gente não fizer ou um aumento de tributos ou uma repriorização dos gastos, a terceira idade vai ocupar ainda mais, uma parcela ainda maior do orçamento. Então, acho que é por isso que é importante explicitar, de fato, essa questão. Mas eu acho que você tem total razão, não necessariamente uma coisa exclui a outra. Mas o que a gente precisa ter em mente é que alguma coisa tem que ser excluída. E aí, no caso, poderia ser um aumento do tributo. Se a gente decidir isso como sociedade, seria isso que aconteceria. E é bom que eu acho que esse tema acaba amarrando tudo que a gente conversou aqui, né? Sim. Que é, é discutir ou não sobre a desvinculação do salário mínimo, né, e o impacto na Previdência, discutir ou não uma reforma tributária que simplifique, né, discutir ou não como vai ser cobrado o imposto de renda. Então, acho que no fim as coisas vão se costurando e a gente vê que é sempre um equilíbrio de gasto e arrecadação, não tem jeito, né? Sem dúvida, sem dúvida. E para tudo isso funcionar, a gente precisa ter um bom ambiente democrático de debate, em que todas as pessoas se sintam parte desse debate, e que a gente tenha de volta o nosso presidencialismo de coalizão funcionando com o governo federal sendo proponente das nossas ações futuras. Bacana, Laura, muito obrigada por essa conversa. Bom, gente, a Laura também tem um podcast no Spotify chamado Economistas, que é bem legal, que ela conversa sobre carreira, sobre, enfim, várias coisas que envolvem aí, né, Laura, o dia a dia da mulher que também se dedica à profissão de economista e jornalistas que cobrem a área econômica. Eu também curti muito seu podcast, então queria dar os Ah, obrigada. parabéns e te Obrigada. Eu e a agradecer. Paula Pereira, a gente gosta muito do nosso trabalho com o podcast. Obrigada por fazer mais uma propaganda hoje e muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Obrigada, Laura. Obrigada pela conversa.